venham de novo. Vamos chamar todo mundo, que agora o pessoal entra. Vamos de novo. O doutor ele teve um atraso, mas agora ele a gente já conseguiu contato com ele, tudo certo. Vamos então papear de novo. Já comentei aqui com vocês algumas coisas. Podem mandar aviãozinho aí para todo mundo. Vou aguardar ele chegar. Hoje a gente vai conversar sobre essa visão da medicina preventiva e o que é ser saudável, né? Todo esse medo que a gente tem com gordura, com colesterol, que entra em pânico, ninguém fica todo mundo, boa noite, fica todo mundo, né? Sem entender, muitas vezes passa mal e não sabe do que é, às vezes é alérgico alimentar e não tem nem noção como era comigo, que eu não tinha nem noção que aquelas coceiras que eu sentia no couro cabeludo ou com a minha rinite alérgica que eu tinha era devido à minha... Ó, o doutor já entrou, deixa eu convidar ele aqui. Que eu tinha, né? Até deixa eu ver se eu já desliguei. Já desliguei. Senão eu deixo o fone de ouvido aqui ligado, daí dá... Olá, doutor! Tudo bem, Luciana? Tudo jóia? Que bom que a gente Tá aqui, ó. conseguiu se conversar agora e fazer a live, né? Já que já estava programada. Tava, não, graças a Deus que a gente conseguiu. Peço desculpa a todo mundo que estava aguardando, a culpa foi minha aí do atraso. Acabei me bagunçando aí para sair do consultório, estava a pé e sem bateria ainda, isso que era o pior ali. Eu vim correndo, tô até um pouco suado para. Não, mas tranquilo, tranquilo. Assim como eu falei pro pessoal, né? Eu sou sua paciente e sei exatamente do seu comprometimento com o paciente, né? Se entrega realmente. E tem atenção também. Então, vou começar falando um pouquinho. Depois eu quero que o doutor se apresente para comentar com o pessoal, né? Para quem não conhece, então, meu nome é Luciana, sou alérgica alimentar, sou engenheira química, trabalhava nessa parte mais de tratamento de água e efluentes e acabei trocando o rumo para entrar nessa parte de cozinha sem glúten, sem leite, vegana às vezes, porque meus filhos já foram alérgicos a ovo. Então, eu sabia dessa dificuldade que tinha. Deixa eu só desligar o som aqui do meu computador, porque daqui a pouco vai começar a apitar aqui. Toda essa problemática que eu tinha, encontrar receitas que realmente funcionassem sem glúten, sem leite, sem ovos, que era um parto. Porque quando a gente ia no mercado, quando tem... essa aqui é a seção para celíaco, lotado de leite e ovo. Essa aqui é uma seção vegana, lotada de glúten. Então, eu passei muito por esse perrengue que eu realmente não conseguia encontrar, né? E ainda, além dos meus filhos serem alérgicos e eu também alimentar, o meu filho mais velho também é autista. E a gente conseguiu muito avançar com ele só cuidando da alimentação. Então, nesse assunto e eu também virei paciente do Dr. Diogo, porque na verdade nem foi através das crianças e sim uma necessidade minha. Vou comentar aqui que, como mãe de autista, a gente acaba se preocupando e focando muito no nosso filho, a gente acaba esquecendo da gente. E eu acabei nas mãos do Dr. Diogo porque realmente tive problemas e que eu estava com deficiências de vitaminas, que eu não estava me cuidando direito, que eu não estava tendo esse olhar para mim e que uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Não adianta a gente se dedicar só extremamente para os outros sem olhar para a gente também, né? Então eu queria agora que o doutor Diogo falasse um pouquinho do que realmente é essa questão do ser saudável e ter uma alimentação saudável e o que isso impacta também na nossa vida. Boa noite, então, pessoal. Agradeço muito o convite, Luciana. Fiquei muito feliz quando você conversou com a Mari e falou que tinha interesse em fazer essa live comigo, até porque eu conheço a tua história, a história Sim. tua com as crianças, que eu acho que é uma história muito bonita de dedicação aí, pelo bem das crianças. Realmente, trabalhar com algumas intolerâncias alimentares não é fácil.
Hoje, graças a Deus, as coisas estão um pouquinho mais fáceis, porque está se tendo uma abertura maior de alguns produtos destinados a alérgicos, a intolerantes. Mas a gente fazer isso há 2 anos atrás já era muito mais difícil do que hoje, há 5 anos atrás, absurdamente mais difícil. Então, acho que assim, são mães como você que estão trazendo, acho que um pouco dessa consciência para outras pessoas. Sim. E também para o mercado alimentício, né? Bom, meu nome é Diogo Antoniello, eu sou médico, especialista em nutrologia, eu também tenho uma pós-graduação em medicina esportiva, mas meu foco sempre foi essa área da longevidade, a nutrologia voltada para a saúde do ser humano. A Lu já me fez uma pergunta bem interessante, né? O que é saúde, né? Acho que a saúde é muito mais do que apenas a exceção de doenças, a pessoa não apresentar doenças. A saúde é um complexo onde a pessoa procura bem-estar físico, bem-estar mental, a pessoa tem que ter um bom-estar social, um bem-estar familiar, junto com, obviamente, uma ausência de doenças para estar num processo de ser saudável. E o ser saudável o ser saudável é muito mais do que ter exames normais, né, Luciana? Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas com exames normais que, infelizmente, desenvolvem doenças, apesar de terem bons exames de sangue. Acho que a saúde é uma avaliação muito mais ampla para a gente ter do ser humano. Tem que olhar realmente todos esses espectros, tanto a parte mental, a saúde física, a saúde emocional, como está a saúde familiar, social dessas pessoas. Eu acho que cada vez mais a medicina está tendo essa visão. A gente se desprender de olhar o ser humano como partes isoladas, um coração, um rim, um cérebro, e olhar a pessoa como um ser íntegro, que funciona de uma forma integrada, de uma forma conjunta. Era a pergunta, né? E agora, como ter essa visão saudável, né? Como? E essa coisa que a indústria, claro, tem tudo aquela coisa que eu acabo não conseguindo também, que entra dentro dessa saúde, que realmente também é tu ter mais tranquilidade. Eu acabei mudando, eu realmente vi que o meu foco era estar junto com a minha família, e isso me fazia bem, e isso quero estar bem. Então, acabei, né, optando por isso, mas mesmo assim, não é que o estresse seja menor, né? Realmente, ainda acabo sempre me ocupando com mais outras coisas e sempre tendo essa movimentação, né? E é tão difícil a gente conseguir entender que a cabeça também precisa estar bem, né? Que tem toda essa parte de meditação. Eu sei que vocês fazem, acho que yoga, né? Eu acompanho nos stories, então tem, né? Sempre tem tem que cuidar da saúde como um todo, né? E estar bem, ser saudável realmente como um todo, não só a alimentação, mas eu também coloquei essa questão do saudável, né? Falam assim, um alimento saudável é um pão com farinha de trigo integral, é um queijo de Minas. Para mim, me mata se eu comer isso. Então, a questão realmente não é o saudável, é o que é saudável para aquela pessoa, né? E hoje em dia... Pode falar, desculpa, Luciana. Não, eu ia te perguntar realmente isso, como que a gente encontra dentro dessa alimentação saudável que muitas vezes colocam, não, tem que comer bastante fruta, mas a gente sabe que frutose em excesso também é açúcar. E isso também não seria o ideal. Mas a criança tá bem, ela só come fruta, mas ela está ingerindo umas quantidades de açúcar significante, porque frutose também é açúcar, né? Então, toda essa questão do que seria o saudável, do que seria, né? O senhor já falou que é tudo estar como um todo, num bem, né? Mas, enfim, o que seria essa questão, né? E se a pessoa ir entrando nas alergias alimentares, como eu já comentei, que para mim não seria saudável um pão de trigo integral. O que seria isso? Essa é uma questão bem importante, né, Luciana? Assim, o que é o saudável, uma dieta saudável? Infelizmente, a ciência não tem essa resposta até hoje. Todo tempo, a gente encontra estudos muito controversos dentro de alimentos. A gente vai olhar estudos que vão mostrar, às vezes, que o ovo faz mal, depois vem um estudo que o ovo faz bem. O café já foi de bonzinho para vilão, de vilão para bonzinho. O cacau também já entrou nessa.
Infelizmente, né, eu acho que é a forma simplista que o ser humano tem de olhar para as coisas, né, Luciana, assim, um alimento só faz bem, um alimento só faz mal. Eu acho que é muito mais importante a gente olhar, às vezes, um padrão alimentar que as pessoas seguem, do que propriamente a gente demonizar cada alimento. Porque eu acredito assim, né, Luciana, uma pessoa que tem uma vida hiper saudável, ela de vez em quando tomar uma Coca-Cola lá cada 15, 20 dias, dificilmente vai tirar ela de um perfil de saúde. Se ela não for diabética, se ela não tiver nenhum problema grave quanto a isso. Então ela vai, lógico, é um alimento muito ruim. Mas, esporadicamente, como uma coisa que nunca está na rotina dela, pode ser tolerável. Da mesma forma, algumas pessoas têm sensibilidades individuais. É muito difícil a gente falar que um alimento é bom para todo mundo. Até porque nós que trabalhamos com esse perfil de intolerâncias, a gente vê que não é incomum encontrar pessoas intolerantes. Apesar de muitas poucas pessoas serem diagnosticadas como intolerantes ou alérgicas, muitas pessoas passam a vida inteira tendo sintomas aí das intolerâncias e das alergias sem perceber, sem diagnóstico médico algum sobre isso. Então, assim, quantas pessoas ali que a gente vai conversar e, sou constipada há 30, 40 anos, vou no banheiro cada 5 dias, uma vez por semana, tenho estufamento e dor na barriga a vida inteira, ou vivo com diarreia, vivo com dor, enxaqueca. Às vezes vários sintomas que a pessoa se acostuma. Eu costumo falar com pacientes que o ser humano se adapta a tudo, com o que é bom e com o que é ruim. Tem pessoas que passam a vida inteira com sintomas negativos, às vezes de algumas doenças, porque a intolerância alimentar acaba sendo uma situação que progride para a doença, e a pessoa convive com aquilo como se fosse algo normal para ela. Então, lógico, a gente consegue hoje em dia individualizar as dietas, né, Luciana? Tem exames que ajudam para isso, tem a percepção do próprio paciente. Tem aquela pessoa, eu como trigo e me sinto mal, como trigo e me sinto mal, paro de comer trigo e me sinto bem, volto a comer trigo e me sinto mal. Acho que é um perfil de uma pessoa que não precisa de um documento assinado falando, você tem uma intolerância ao trigo. A pessoa, por prova clínica, ela já consegue ter essa percepção. E muitas vezes a pessoa pode ir individualizando a dieta dela sem precisar de um arsenal de exames muito grande. Porque, lógico, infelizmente hoje, né, aonde bate a história de investigar caso a caso a intolerância alimentar, ainda é o custo laboratorial. Infelizmente não são exames tão acessíveis. E para a grande maioria da população é um exame que é quase inacessível, pelo alto custo que hoje tem. São exames, alguns deles, que os planos de saúde não são obrigados a pagar, então eles não pagam, a gente pode fazer uma justificativa linda, fazer 2 páginas, colocar a bibliografia dentro da justificativa, eles recusam da mesma forma. Mas muitas vezes com essa conversa clínica entre o paciente, o médico, às vezes com o nutricionista, a pessoa consegue chegar no mesmo diagnóstico e talvez ter uma dieta mais individualizada para ela. Mas e acontece às vezes quando a pessoa realmente ela se sente mal mas não quer largar? Dá muito, né? Tem muitas pessoas, Luciana, que às vezes mas vai agravando, acredito eu. Tem pessoa que só vai aceitar a intolerância quando vem do exame. Eu já tive muitos pacientes assim que já se tinha o diagnóstico clínico, a pessoa contava a história, relatava o que fazia mal. A gente falava, mas será que não é o ovo, o leite que está te fazendo mal? E a pessoa, não, eu comi a vida inteira, nunca me fez mal, tenho certeza que não é. Daí quando vem no papel, a pessoa acredita. Ela vai testar, e ela consegue perceber, realmente o ovo me fazia mal, realmente o trigo me faz mal. Por isso que às vezes o exame é importante, né, Luciana? Eu tive um exame chamado Raul e Antônia. Mas porque eu tive que amamentar, né? Então, a partir do momento que eu tive que amamentar a Antônia, que era sem trigo e sem leite, porque com o Raul eu fiz sem leite. E mesmo assim, eu continuava tendo rinite alérgica. E aí, quando eu parei o trigo e o leite, aí eu passei 2 anos sem tomar Dispropan na veia. É o que as pessoas geralmente percebem, né, Luciana? Tem muitas pessoas quando vão, às vezes, eu vou retirar um alimento da dieta. Às vezes elas vão ter melhoras em situações que elas não esperam. Que nem tem muito paciente que a gente vai tirar um alimento devido a sintoma gastrointestinal e às vezes a pessoa melhora a rinite, melhora a enxaqueca, melhora a espinha, a pessoa vem aqui tem mais energia, tem mais ânimo, sente menos cansada. Então existem essas questões. Dores nas articulações também, muitas vezes, né? Os meus filhos, quando eles sofrem contaminação alimentar, eles reclamam muito de dores nas articulações.
Intolerâncias alimentares, né, Luciana? Se a gente for pegar a literatura médica, tem pelo menos 170 sintomas descritos como prováveis. E entra tudo isso, desde piora de sintoma alérgico, cansaço, lesão de pele, dermatite, acne, a queda de cabelo. Se a gente for pegar e for falando assim, tudo pode ser um sintoma associado. Em algumas situações, né, Luciana, acho legal talvez a gente diferenciar alguns pontos. Assim, né? Tem o alérgico, acho que talvez a maior parte das pessoas não tenham essas. Mas eu sei que talvez seria uma pergunta mais para frente aí, Luciana, mas acho que podemos. Não, mas era exatamente isso que eu queria chegar também. Qual é a diferença entre intolerância, entre alergia e a gente tem ainda a doença autoimune, que é a doença celíaca, né? Que tem algumas pessoas que têm a doença celíaca confirmada através de exames de sangue. Às vezes o exame genético também acusa, às vezes uma endoscopia vai aparecendo uma escala Marshall e a pessoa nunca teve nenhum sintoma, assim, que realmente percebeu. Era mais essa questão que comentava, quando eu tomo muita cerveja no outro dia, eu fico com uma extensão abdominal absurda, eu sinto dores, mas passava, né? Já vi pessoas assim comentando isso, né? Tem uma paciente de poucos dias atrás, Luciana, que o diagnóstico dela foi esse, assim. Ela acabou, entre nos exames que eu pedi para ela, a gente fez o genético e apareceu. Era uma paciente que tinha sintomas, mas ela nunca associou nada ao trigo. O sintoma apareceu. Eu pedi para ela fazer a endoscopia dela já era horrorosa. E ela não sentia nada. Já tinha uma esofagite gigante, já tinha uma gastrite. Foi na biópsia confirmou a doença celíaca. E é uma paciente que convivia com aquilo de uma forma silenciosa. Qual é o problema disso, né, Luciana? Assim, algumas reações alérgicas são muito sintomáticas. Que é o exemplo da alergia por IgE, que é uma alergia comum que as pessoas têm, que nem a camarão. Uma pessoa come camarão, fica inchada, começa a se trancar a garganta, tem dificuldade para respirar. Essa pessoa ela nunca mais vai comer camarão na vida. Então, ela vai fazer um processo inflamatório grave, ela vai saber que aquilo fez mal para ela e vai evitar o alimento. Algumas pessoas têm padrões de reações imunológicas que são brandas, dão poucos sintomas, e às vezes sintomas estão desde a infância. Então, a pessoa já se adaptou com aquilo é o normal para mim. Qual é o problema? A pessoa entra num processo de inflamação crônica, ela está sempre inflamada. Todo dia ela vai lá comer o pãozinho dela e está inflamando. Todo dia ela vai lá comer o pastelzinho da feira lá, ela está inflamando. Sempre que o ser humano entra em processo de inflamação crônica, toda doença vai ter risco aumentado. A pessoa tem mais risco para câncer, a pessoa tem mais risco para virar diabética, a pessoa tem mais risco para Alzheimer, tem mais risco para infarto, para AVC, porque ela está mantendo um processo que a gente chama, às vezes, de queimando silenciosa. Ela está num processo de inflamação silencioso. Isso não é incomum de acontecer. Infelizmente, muito comum. A maior parte dos pacientes, né, Luciana, que a gente faz um diagnóstico de intolerância por IgG, ou às vezes até de uma sensibilidade alimentar, que são assintomáticos. A grande maioria do celíaco, a gente espera que ele tenha sintomas, mas tem pessoas que realmente não têm. Qual que é a diferença? Às vezes, assim, eu já expliquei a intolerância por IgE, que é aquela grave. Nós temos sensibilidades alimentares, e daí a gente pode colocar que nem intolerância pela lactose. A pessoa não produz uma enzima que quebra a lactose em glicose. Todo mundo que tiver excesso de lactose no intestino vai ter inflamação intestinal pela lactose. Existe também intolerância a outras enzimas, deficiências enzimáticas. Tem a rafinose, que é o que tem no feijão, no brócolis, às vezes na cebola, no alho. Quando a pessoa come esses alimentos, se ela não produz uma determinada enzima, que é a alfa-galactosidase, ela vai fermentar demais a rafinose e também vai ter sintoma gastrointestinal. Por outro lado, a gente ainda tem alergias imunológicas ao IgG, que elas são parecidas com as alergias do IgE, só que elas não dão um quadro tão intenso e tão agudo. Geralmente é tardio, a pessoa comeu agora o alimento, pode demorar muitas horas para manifestar sintomas. Esse é um problema, porque daí a pessoa não consegue fazer o nexo temporal. Eu comi determinado alimento e passei mal. Que outro, eu comi camarão, fiquei inchado, passei mal, eu sei que a culpa é do camarão. No IgG... às vezes pode demorar dias. A pessoa tem muita dificuldade em fazer o nexo temporal. Uma outra complicação é que ela tem tendência a ser mais branda. O sintoma não é tão grave. Então a pessoa às vezes tolera isso durante a vida e vai levando a vida inteira um processo inflamatório com ela. Tem, logicamente, também esse perfil das autoimunes. A autoimune no caso do celíaco, a pessoa considera
algumas proteínas presentes ali no glúten como algo estranho. E toda vez que a pessoa atacar essas proteínas, ela vai ter tendência a atacar algumas proteínas corpóreas delas que são similares, que são um pouco parecidas. E geralmente causando lesão em outros órgãos. O celíaco, além de fazer muita inflamação intestinal, ele sempre vai ter mais risco de fazer doença de tireoide por doença autoimune, ele vai ter mais chance de poder desenvolver uma esclerose sistêmica, lúpus. Qualquer doença autoimune, infelizmente, fica mais provável, porque ele está mantendo um processo, muitas vezes, de hiperestimulação imunológica. Diferente do IgG, o celíaco vai ter um processo imunológico muito mais intenso. Sempre vai ser a quantidade de anticorpos que nós vamos produzir vão ser absurdamente maiores. Apesar de algumas pessoas não terem sintomas, o processo inflamatório está ocorrendo ali. Uhum. E aquelas pessoas que têm dor de estômago e passam a vida inteira tomando omeprazol. Sem pesquisar o porquê. Simplesmente eu tomo omeprazol, fico bem, não largo isso aqui nunca na minha vida. Ou acontece, às vezes, de só ir trocando, né? O omeprazol já não fez efeito, vai para o Nexium vai para o pantoprazol, e enfim, e vai trocando, e vai agregando mais, né? E sem pesquisar realmente o que está acontecendo, porque não é normal, né? Claro que não é só por alergia, tem, acho que hipocloridria, tem outras coisas que também desencadeiam isso, né? Isso é uma coisa hiper comum, né, Luciana? Isso, assim, eu acho que em parte é culpa da cultura médica, porque nós médicos, a gente aprende a tratar. Então, a gente trata sintomas. Eu me formei há pouco tempo, há 9 anos, e querendo ou não, minha formação foi totalmente direcionada a, bom, tá com azia, tem remédio para azia. Tá com dor de estômago, tem remédio. A pessoa tá com cólica, tem remédio para cólica. Mas muitas vezes sem procurar muita base. Tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira tomando remédio para controlar a dor de estômago. Mas eu tenho certeza que a dor de estômago dele não é por falta do medicamento. Ele tem algum transtorno que gera isso. E na grande maioria das vezes é uma alimentação errada. Luciana, pode entrar intolerância alimentar, porque intolerância alimentar vai causar reações da boca ao ânus. Se a gente for pensar em trato gastrointestinal, a pessoa pode ter afta, a pessoa pode fazer esofagite, gastrite, inflamação intestinal, hemorroida. Intolerância alimentar pode fazer qualquer lesão no trato gastrointestinal. Psoríase. Parece que você está escrevendo um quadro de alguém que eu conheço. Psoríase é muito relacionada com intolerância alimentar, né, Luciana? Tem algumas patologias que têm relações bem diretas, assim. E querendo ou não, psoríase é uma coisa que tem um vínculo grande com alguns perfis de alergias. Por via de regra, os omeprazóis, né, Luciana? Eles são um tratamento legal quando a gente pensa em eu preciso tratar uma úlcera, eu preciso tratar uma gastrite sintomática. Mas a longo prazo, hoje tem estudos que mostram que o omeprazol aumenta até o risco de câncer de estômago. O omeprazol diminui a absorção de nutrientes, tem várias vitaminas que a gente precisa de acidez estomacal para absorver, inclusive a B12, que é uma vitamina que tem muita função cerebral, até em relação à produção de neurotransmissores. E às vezes a pessoa que está aí anos tomando omeprazol está comendo fontes de B12 e não está absorvendo. Às vezes a pessoa está comendo magnésio alimentar e não está tendo uma absorção adequada. Então a pessoa pode fazer um processo de subnutrição, apesar de estar se alimentando de uma forma correta. Então, assim, a dica para essas pessoas é tentem achar uma causa. Talvez seja a tua alimentação que está errada, é pouca coisa que tem que mudar. Talvez seja alguma intolerância, pode ser investigada, pode ser tratada. Às vezes ela toma muito café, come, deita, tem coisas que são hiper simples, mas talvez conversando com um profissional consiga chegar a uma conclusão, né? E não apenas só tratar aquele sintoma, porque também a conta um dia vai chegar, né? Se for alguma coisa, às vezes é só mudança de hábitos, mas realmente o Raul, ele fez uso de omeprazol, bem pequenininho, dosagem de adulto, e na verdade era o trigo que ele já sentia e acabava, né? Depois que a gente tirou o trigo, o guri nunca mais precisou de nada, nunca mais teve azia, nunca mais... Começou a dormir bem também. Então são coisas, né? Um bebezinho de 1 mês começou a tomar omeprazol porque Label não funcionava nada. E foi, digamos assim, era uma criança que se afogava no refluxo oculto que ele tinha, né?
E até então era o caminho que a gente fazia. Ah, não, é só um refluxo natural, com 3 meses vai amadurecer, enfim, né? E a criança vai melhorar, mas o buraco era mais embaixo, era alergia alimentar realmente ao trigo, e a gente não sabia, né? É. Infelizmente, né, Luciana, a alergia alimentar é uma coisa absurdamente subdiagnosticada. Muitas pessoas vão passar a vida inteira se batendo com sintomas de algumas alergias sem conseguir um diagnóstico médico. E, infelizmente, acho que muitas doenças vêm a partir disso, né, Luciana? Que entra numa questão. Estou sempre inflamado, eu estou sempre ali produzindo toxina radical livre, o corpo o dia inteiro produzindo substâncias que deveriam ter baixos níveis corpóreos, uma pessoa saudável. E aí não adianta, se está inflamado, não adianta ter uma alimentação super mega boa, porque não vai absorver, né? Não, não absorve. Às vezes eu estou consumindo muito antioxidante, mas é tanto radical livre que eu produzo que aquele antioxidante não adianta nada. Às vezes minha dieta é saudável, mas eu estou torrando tanto nutriente bom para manter o sistema imunológico ativo, lá me protegendo de algum alimento que eu como no dia a dia, que esses nutrientes não são bem aproveitados pelo meu corpo. Então é uma questão importante, às vezes, para observar, né, Luciana? Essa questão com as crianças, infelizmente, é comum. Tem muita criança aí que a gente vê. Às vezes, a criança tem muita cólica, tem muita azia, tem muito refluxo. Ah, não é nada, é assim, vai passar, é assim, vai passar. Às vezes vai passar, porque às vezes tem criança que tem um sistema imunológico imaturo e ela, conforme ela vai crescendo, a imunidade dela vai melhorando. E às vezes algumas coisas que ela tinha alergia podem se curar automaticamente. Isso realmente pode acontecer. Só que talvez essa criança vai ficar aí sofrendo 2, 3 anos da vida dela sem necessidade. Porque se eu ficar entupindo ela de leite ou não, o sistema imunológico dela vai maturar da mesma forma. E não que se eu entupir ela de leite, ela vai ter mais chance de tolerar o leite depois. Às vezes até o contrário. Às vezes eu encher ela de leite nesse período vai fazer com que ela tenha menos chance de criar uma certa resistência àquela proteína e às vezes curar essa alergia que ela tinha de infância. Em algumas situações, né, Luciana, não tem cura. Por via de regra, o celíaco, ele não vai melhorar. E entraria nessa questão, dá bolacha para a criança, coitada, que é o que geralmente as coitadas das mães escutam, né? Ah, a criança está passando fome, por que não dá? Mas às vezes uma criança que tem esse cuidado de não Eu já escutei isso de professor, ai, que dói. Ele ficou olhando e disse assim, dói eu tenho deles, ele come. Porque depois o que essa criança passa mal, só que no fim, que ele já entendeu isso e hoje ele já fala, ele tem 6 anos e ele me corrigiu já. E para mim fica mais fácil dizer, não, isso aqui você não pode comer porque tem leite. Ele olhou para mim e disse assim, não, mãe, isso não tem leite, isso tem glúten. Que bom. Ele já sabia a diferença entre um e outro. Né? Só que isso foi assim, ó, foi passando mal e a gente falando, ó, porque você comeu tal, porque que você comeu, porque olha só, né? A gente tem que estar sempre falando e sempre, porque ele não tem tardia a alergia que apresenta nós 3, né? Na verdade, nós 3 temos o teste genético de doença celíaca positivado. Mas a gente não consegue fazer o exame porque eu não consigo consumir mais do que uma semana glúten de novo. Eu tenho até confusão mental se eu como, além de passar muita dor. Entra essa questão, né, Luciana? Eu, sinceramente, Luciana, eu acho que assim, a pessoa precisa de um documento, muitas vezes afirmando que ela tem uma patologia, que ela tem total percepção clínica, às vezes não. Lógico, é bom que a pessoa tenha um aval médico, tenha um acompanhamento, mas por muito tempo a medicina não teve um arsenal de exames tão grandes e a gente sempre fez muito diagnóstico clínico e às vezes diagnósticos muito assertivos. No seu caso, né, Luciana, assim, pô, vale a pena eu comer bagunçado, me sentir mal aí por muito tempo só para ter um laudo me dando um diagnóstico mais comprobatório? Sinceramente, eu acredito que não. Não, para mim não vale a pena. Mas assim, ó, até muita gente reclama muito da pandemia, sabe? Tá, a gente teve uma crise de isolamento e tal, mas às vezes eu digo assim, gente, a pandemia me deu uma carta de sanidade mental, porque foi uma época que meus filhos ficaram em casa
e que eles comeram só comida daqui, não tiveram interferência nenhuma, além do que os familiares que tinham convivência com eles e já sabem o que eles podem e o que não podem comer, e aí eles praticamente não passaram mal. Então, assim, eu digo, veio assim, porque muitas vezes eu sou encarada como a neurótica, a louca, porque isso não tem nada a ver. O que desencadeia, por exemplo, o Raul já comeu feijão uma vez e teve pico de febre no outro dia de 40 graus. E era só por causa do feijão, sabe? Não, não tem nada a ver. E vômito, e um pico de febre assim gigantesco era porque estava todo inflamado. Ai, caiu a luz. E, enfim, não sei o que ocasionou, né? O que que... Enfim, e daí sou taxada, né, como a doida, neurótica. Mas eu digo que ainda vem males, que ainda vem um pouquinho para bem, né? Que ainda me deu a carta aí do... Não, não é só a doida, né? Não, assim, né, Luciana? Acho que dentro de um contexto, indiscutivelmente, as pessoas têm uma visão muito limitada sobre questão alimentar, porque a gente tem uma cultura alimentar que é mal formada. Querendo ou não, nossos pais não comiam bem, nossos avós não comiam bem. O que a gente tem de alimento hoje disponível é hiper novo. A industrialização alimentar, assim, a gente tem acesso a ela, sei lá, há 40 anos, não é uma coisa muito nova. A primeira geração ali que conviveu com muita disponibilidade de alimento industrializado foi a geração aí dos nossos pais, um pouco nossos avós, mas já pegaram isso numa fase um pouco mais adulta, e são pessoas que visivelmente tiveram um perfil de envelhecimento muito negativo. A grande maioria das pessoas não teve um perfil de saúde junto com o envelhecimento. Tanto que a gente pega, hoje em dia, as pessoas são comumente doentes quando envelhecem. É muito raro você pegar uma pessoa assim, tem 60 anos, essa pessoa é saudável, não usa nenhum medicamento. É muito mais raro do que você conversar e a pessoa ter uma listinha lá gigante tomando inúmeras medicações. E sendo que talvez os pais dela não tiveram, né? Não, provavelmente eram pessoas mais saudáveis, né, Luciana? Lógico, tem muita coisa envolvida, mas hoje em dia, a industrialização alimentar, a indústria alimentícia não é a favor do consumidor, a indústria alimentícia é a favor dela. Ela é a favor de produzir produtos que têm um baixo custo, que têm um alto valor agregado, que criem uma demanda, que as pessoas queiram, que as pessoas gostem, que vicia. Taca glutamato de sódio para viciar também. Preferencialmente que vicie e que as pessoas consumem em grande quantidade, né? Então, assim, a gente olha até como é o perfil no Brasil. Ainda no Brasil, as coisas não são da mesma forma, mas nos Estados Unidos, quanto maiores os pacotes, mais baratos são os produtos, principalmente alimento industrializado. Então, assim, vou pagar um salgadinho aqui, 70 centes de dólar, de 100 gramas, se eu comprar um pacotão de 500, é $1. Às vezes, assim, as coisas tem tendência a pessoa consumir muito volume. E o que a gente olha é uma pandemia de obesidade. Até em relação do Covid, uma coisa assim, fugindo aí completamente do assunto, mas a gente viu que o Covid era mais grave sempre em pessoas que tinham um perfil de sobrepeso, um perfil de obesidade. Era uma doença que era muito mais grave. Cardíaco. Diabético, padrões alimentares bagunçados. Os Estados Unidos foi um país que teve muita mortalidade por Covid e muito associado à obesidade. É um país hiperobeso, porque a tendência da mídia, da indústria alimentícia é nos deixar obeso. Infelizmente, o que a gente tem disponível hoje e o que a gente tem de informação é relativo à obesidade. Tanto assim, quem que patrocinava o último congresso que eu fui de nutrologia era a Nestlé. E a Nestlé estava lá fazendo propaganda de inúmeros produtos saudáveis, né? Então, assim, infelizmente, a gente sempre tem essas questões envolvidas. O que eu estava querendo falar era a relação disso, né? Como as pessoas olham para a alimentação. Então, a maior parte das pessoas vem assim, uma mãe dando uma alimentação mais natural para a criança, tendo cuidado de não dar industrializado, a mãe tendo todo o cuidado de, às vezes, de preparar a comida, aprender receita. Eu vejo como uma demonstração de amor absurda, mas muitas pessoas veem, neurótica, exagerada para ter tudo isso. Mas, assim, quem convive com a criança, quem percebe o sofrimento da criança, às vezes quem percebe a criança com dor, com enjoo, com desconforto, chorando, é a mãe. Ela sabe como conviver. E às vezes a pessoa tem essa percepção, né? Eu cuido mais da alimentação do meu filho está muito melhor, eu dou uma descuidadinha da alimentação do meu filho piora muito. Entra em umas questões, né, Luciana? O teu caso é um caso um pouco mais específico, mas assim, vai ter muitas mães com crianças alérgicas
que a criança vai melhorar uma hora, mas ela vai sofrer, às vezes, anos para melhorar. Não que talvez tenha que excluir completamente, a criança tem uma intolerância por IgG da proteína do leite. Não que a mãe tenha que excluir completamente o leite da vida da criança, mas é um alimento que tem que ser esporádico. E o que ela vai reparar? Eu dou esporádico, a criança vai ficar mais mal, eu tiro, a criança melhora. Então acaba sendo um alimento esporádico na rotina. Se eu deixo todo dia, a criança vai entrar num processo de inflamação crônica. Mas esse exame até, ele tem uma certa escala também, né? De mais leve a mais grave, né? A gente consegue estimar o índice de anticorpos que a pessoa produz contra cada proteína alimentar, né? Assim, tem pessoas que vão ter muito baixo anticorpo contra um alimento. Geralmente essa pessoa ela não tem uma alergia real. Ela brigou em algum momento com aquele alimento por algum motivo. Às vezes por reação cruzada. Eu sou intolerante ao leite. Toda vez que eu como leite, junto com o leite tem o ovo. Toda vez que meu corpo vai lá brigar com o leite, às vezes ele dá uma brigadinha com o ovo também. Então eu tenho reações cruzadas, que a gente chama. Mas talvez essa pessoa não tenha uma intolerância real ao ovo. Se ela tirar o leite, o intestino dela desinflamar, às vezes a parede do intestino sofreu uma correção. Que tem uma... Eu só vou liberar a lua aqui, senão ela começa a fazer um escândalo. A gente começa a fazer uma desinflamação. Opa, quase caiu da cadeira. A gente começa a desinflamar o intestino. A pessoa tem tendência a tolerar alimentos melhores, né, Luciana? Porque assim, sempre que a gente fala de intolerância alimentar, a gente vai pensar em permeabilidade intestinal. É o leaky gut, que algumas pessoas já conhecem, quem me acompanha em rede social, eu falo bastante sobre o assunto, mas o nosso intestino é como se fosse uma peneira. E por ali a gente absorve nutrientes. Proteínas alimentares, geralmente, são absorvidas quebradas em estruturas pequenas no nosso intestino saudável. Quando a pessoa começa a fazer intolerâncias alimentares ou começa a ter um perfil de inflamação intestinal, geralmente a pessoa vai absorver proteínas maiores. E assim, teu sistema imunológico talvez conhece a proteína do ovo quebrada em pedacinhos pequenos. Uma hora tu apresenta uma proteína inteira do ovo ali para o teu sistema imunológico, ele acha que aquilo parece um vírus, uma bactéria, ele provavelmente vai começar a atacar aquela proteína e gerar um processo de inflamação intestinal. Que quanto mais proteína entrar ali dentro, mais inflamação vai gerar. Dentro de um contexto, né, Luciana, por que às vezes é importante a pessoa até retirar, tirando vamos separar assim, né, o celíaco do intolerante. O celíaco sempre vai ter que ter um cuidado gigantesco e dificilmente ele vai voltar a tolerar o alimento. Mas a pessoa que tem as alergias por IgG, ela pode voltar a tolerar o alimento. Às vezes melhorando a inflamação intestinal, melhorando essa barreira de absorção, acalmando o sistema imunológico dela, ela pode perder os anticorpos que ela tinha contra aquele alimento. E talvez tolerar ele de novo na rotina sem ter um padrão inflamatório. Tanto que algumas vacinas que a gente toma, a gente tem que tomar de novo. Porque às vezes faz tanto tempo que o corpo não tem contato com aquela substância que a gente perde o IgG, que é a proteína, que é a nossa célula de defesa e de memória contra alguma substância. Da mesma forma, a gente pode perder esse IgG contra alguma proteína alimentar e tolerar o alimento novamente. Dentro do celíaco, a história é diferente, né, Luciana? Porque a reação imunológica do celíaco é disseminada, é uma reação imunológica geralmente muito mais intensa. Então, realmente, assim, às vezes o intolerante a gente fala, às vezes é bom provocar, quando está já melhor, dar umas provocadinhas, até para ver se o sistema imunológico está se adaptando melhor àquele alimento ou não. Com o celíaco, o ideal é não ter contato algum, porque provavelmente vai ativar um processo inflamatório. Às vezes a pessoa ficou lá 5 meses, 6 meses melhorando a inflamação intestinal e perde tudo em 2, 3 dias. Porque o processo intestinal inflamatório tem tendência a ser muito maior. Deixa eu ver. É isso aí, até tem comentários aqui pedindo para deixar a live, vai ficar gravada assim, se me permitirem aqui. Por favor, né? Aqui, bem legal, meu filho saiu dos corticoides, a Glaucia está dizendo, meu filho saiu dos corticoides após a retirada do glúten e leite de vaca e eu não tive mais fibromialgia. Já tem também muitas correlações com fibromialgia com alimentação também, né? Bem, a gente vai ver muito caso parecido, né, Luciana? Se a gente for jogar isso assim, em um grupo de pessoas muito grandes, a gente vai ver muito relato similar. Assim, eu tinha muita alergia, muita rinite, parei de comer determinado alimento, a alergia melhorou. Meu filho tinha dor de garganta uma atrás da outra, tirei o leite, as infecções de garganta da criança melhoraram. Muitas vezes é isso. Quantas pessoas operam amidalite
Aconteceu com uma amiga minha, ela tinha amidalite direto. Eu disse pra ela, mas presta atenção se você não tem uma alergia alimentar. A doidinha neurótica da alergia alimentar, né? Presta atenção. Não, tirou as amígdalas, o que aconteceu? Pele. Saiu da onde, né, manifestava e acabou indo para outro lugar. E aí descobriu que era do ovo. O ovo é um alimento, coitado, assim, olha, o ovo é um alimento hipernutritivo, é um alimento ótimo para o ser humano, mas infelizmente é um alimento que tem um potencial alergogênico aumentado. Que até se a gente, acho que é uma informação legal para a população como um todo, assim, se a gente for pegar alimentos com mais potencial de causar alergia, basicamente são 5 grupos alimentares, que é o glúten, o leite, os ovos, as leguminosas, que são os feijões e as lentilhas, e as oleaginosas, que são as castanhas, as nozes. Por via de regra, é o principal. Além disso, acaba entrando substâncias químicas, que tem muitas pessoas que são alérgicos, às vezes, a compostos químicos alimentares. Corante, às vezes sadorizante, saborizante, flavorizante. Que hoje em dia, vou pegar um alimento industrializado, às vezes eu vou ler numa embalagem, tem 5 nomes que eu conheço ali dentro e uns 30 que a pessoa que não é química não imagina nem o que é. Né, Luciana? Eu que trabalho com nutrologia... não pega, já larga. Tem quem nome sabe o que é, já larga. Não quer. Mas eu acho que essa é uma boa dica para as pessoas também, né? Pô, pegou minha embalagem do produto, tem um monte de coisa que tu nem sabe o que é ali dentro, evita de comer, né? Procura uma coisa mais natural. Doutor, e foge um pouquinho do assunto também, agora me veio à cabeça assim, falar sobre contaminação com metais. Tem encontrado muito na sua clínica? Tem. Essa é uma questão, né, Luciana, que indiscutivelmente existe, mas a gente tem também algumas limitações para fazer muito diagnóstico de intolerância de metal pesado, principalmente pelo fato dessa mesma questão. Assim, é um exame que não é tão barato para a gente conseguir fazer. Os planos de saúde também não são obrigados a pagar. Em algumas situações eles pagam, mas não. Mas é uma coisa que a gente geralmente encontra. Meu exame, né, Luciana? Eu tenho um exame de metal pesado, eu tenho contaminação por metal pesado, eu tenho contaminação por alumínio, eu tenho contaminação por cádmio, que é o que fica presente nas garrafas de plástico. Tinha uma contaminação por prata. Prata não é tão tóxica para o ser humano, mas provavelmente foi de tratamentos dentários. Mas pontualmente, né, Luciana? Alumínio é neurotóxico, cádmio é neurotóxico. A gente tem, até conversei com uma paciente essa semana com um histórico de Alzheimer familiar. E a gente conversando, e ela mesma me falou assim, doutor, não me preocupo muito com Alzheimer, porque meu pai era dentista. E antigamente, como eles tinham muito contato com mercúrio sem cuidados, do grupo de amigo deles lá, de 10 dentistas, 4, 5 desenvolveram Alzheimer. Bom, é a questão da exposição ambiental. Hoje em dia, a gente não tem tanto contato com mercúrio, mas eu vou comer peixes que são contaminados com mercúrio. E, infelizmente, o pessoal garimpa, usa mercúrio para fazer garimpo, despeja em rio, o rio vai para o mar. O metal pesado está na água e acaba contaminando peixes e também contaminando alimentos. Acho que entre metais pesados, né, Luciana, indiscutivelmente as maiores contaminações que a gente encontra é alumínio e cádmio. Alumínio está nas panelas, alumínio vai estar no desodorante, alumínio vai estar nas maquiagens, alumínio vai estar no creme que o pessoal usa para hidratante de corpo. Geralmente, na água. Bom, na água, todo alimento enlatado. Então acaba sendo uma coisa difícil da pessoa evitar o contato total. O cádmio, todo plástico que a gente aquecer vai liberar cádmio. E hoje, querendo ou não, a maior parte da água que as pessoas tomam, às vezes vem engarrafada. Eu não deixei minha garrafinha no sol, mas tua garrafinha viajou de caminhão, provavelmente ficou no sol, ficou em algum armazém exposta. Então, algum grau de contaminação a pessoa tem. É possível evitar 100% contaminação de metal pesado? Não. Se tu formular uma ilha, talvez, aí, meio deserta... criar tudo que tu come, sim, mas acho que basicamente é impossível. Mas e o que já consumiu, né? E o que já consumiu? Metal pesado é uma coisa que a gente vai demorar décadas para conseguir liberar. E mesmo a gente fazendo quelação, que tem alguns protocolos que a gente pode tentar ajudar o corpo a excretar metal pesado mais fácil.
mesmo a gente trabalhando com isso, a pessoa ainda vai ter uma excreção lenta de substâncias. Até pelo fato de, bom, se eu tentar quelar uma pessoa, fazer ela jogar metal pesado rápido fora, isso é neurotóxico. A pessoa ter muito metal pesado circulando do nada vai causar neurotoxicidade. Então, assim, a pessoa falando, nossa, é complicado. Realmente é complicado. Eu falo muito com o paciente, assim, que a gente tem que tentar procurar o que é possível e a gente fazer da melhor maneira. Então, consigo evitar cozinhar na panela de alumínio. Já é um excelente começo. Eu já consigo ali me dar bem com desodorante que não tem alumínio. Já é uma coisa legal. Algumas coisas a pessoa consegue ir encontrando. Consigo pegar minha água sempre em garrafa de vidro, ter o cuidado para não esquentar plástico no micro-ondas, não aquecer plástico para comer. A pessoa dessa forma já consegue ir reduzindo algumas contaminações. Mas, infelizmente, nosso mundo é contaminado, né, Luciana? E até dependente, vou comer 100% orgânico. Hoje em dia é quase impossível. Muito difícil a pessoa que tem esse acesso. E muitas vezes o orgânico é 100% orgânico, é outra história também que a gente não... No Brasil, nada é muito bem fiscalizado, né? Tanto que o integral no Brasil geralmente não é integral, tanto que às vezes a gente pega o sem lactose no Brasil, não é 100% lactose, às vezes tem muito resquício de lactose. O sem glúten no Brasil, às vezes tem traços de glúten, então não é sem glúten. Então, inclusive, eu até fiquei em dúvida, porque meu primo quis comprar uma cerveja sem glúten, só que é aquela cerveja sem glúten que é produzida com cevada normal e colocam a enzima para quebrar o glúten, fazem análise, tem menos do que 20 ppm, enfim, está liberado e apto para celíaco. E eu consumi e passei muito mal 2 dias depois. E foi aquilo que eu consumi, passei super mal, tanto que eu fui parar ainda para analisar se fui parar no Covid. Porque os meus sintomas eram de rinite alérgica, né? E fiquei em isolamento, fiz 2 exames, os 2, né, eram negativos e foi por causa da cerveja. E aí... E aí eu fico sem saber se eu realmente, porque o glúten é um conjunto de duas proteínas do trigo, né? Do trigo, ou enfim, são 2 proteínas que acabam chamando de glúten. Mas, de repente, eu reajo a outras proteínas que tem dentro do trigo, que não só necessariamente são glúten. Então, não sei o que é. O que vai acontecer, né, assim, Luciana? Bom, quem trabalha com alimentos, eu vou pegar e vou usar a enzima lactase para deixar um leite sem lactose. Em escala industrial, isso não vai acontecer de uma forma eficiente. Talvez a cerveja lá, em escala de teste, ela pode ficar sem glúten, com uma quantidade muito baixa, mas eu acredito que colocando em escala industrial não fique. Dificilmente fique, se pegar uma amostra dela e testar, acredito que não. E entra essas questões, né, Luciana? Que assim, as pessoas não são intolerantes totalmente ao glúten. Geralmente é a proteína do glúten. E a gliadina provavelmente vai estar lá, outras proteínas do glúten elas vão estar quebradas, mas elas vão estar lá dentro. Talvez para o celíaco, não sei se seria uma opção legal. Eu não indicaria para a pessoa, tome a cerveja sem glúten e está... liberado para que tenha sintomas. Eu, na verdade, só conheci uma cervejaria, não sei se ela ainda existe, mas ela que realmente ela era malteada com trigo sarraceno e era uma fábrica separada que somente produzia. Essa eu teria mais coragem de provar. Eu tomei um gole só dessa cerveja, um gole só, porque também cerveja não me apetece muito, nunca me apeteceu. Mas ainda a minha surpresa é que eu bebi um vinho uma vez e fiquei super mal, e eu não sabia o que era, ainda bem que eu não tinha jogado a garrafa fora, e utilizavam leite para sedimentar e separar a borra do vinho. É comum, né? Ao invés de filtrar, usam ou leite ou ovos, então tem vinhos que não são veganos também. Infelizmente, Luciana, assim, lactose é uma coisa absurdamente usada, tanto na indústria alimentícia quanto na indústria farmacêutica, por ser uma substância versátil e barata. Então, assim, muita coisa tem lactose, coisas que não precisavam ter. Às vezes eu comprava uma dipirona, dentro da dipirona tem lactose. Precisava, por algum motivo, ter lactose lá para melhorar o efeito, absorver melhor,
Com certeza não, mas é um espessante barato. Para fazer volume é uma coisa barata para a indústria usar. Então, por isso que muita coisa tem. Hoje, logicamente, que até a indústria ela vai tendo que acompanhar a preferência do consumidor. E hoje o consumidor procura, eu quero sem glúten, eu quero sem lactose, eu quero um produto bom, eu quero que o produto tenha esse cuidado. E hoje a gente está tendo uma reviravolta, que é a indústria se voltando para atender essas pessoas. Ainda é um movimento meio lento, ainda é um movimento meio tímido, mas acho que as coisas evoluíram bastante em pouco tempo, né, Luciana? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com nutrologia, isso foi há 8 anos atrás, para o paciente conseguir alguma coisa sem glúten era difícil, principalmente no interior. Para a pessoa, às vezes, conseguir um pão sem glúten não era fácil. Tinha que pedir para alguém encomendar para trazer para poder ter o pão sem glúten. Hoje, pelo menos a base a gente já consegue. Obviamente que o sem glúten para o celíaco, às vezes é um pouquinho mais complicado, porque tem celíaco que realmente traços de contaminação vão ser muito sintomáticos. Então, a pessoa teria que ter um ambiente todo específico para a produção de alimentos sem glúten, que os utensílios não tivessem contato nenhum com glúten, que basicamente não é uma coisa comum. Tem muita coisa que, dita sem glúten, às vezes tem algum grau de contaminação bem grande. Porque, assim, eu acabei de fazer meu pão sem glúten aqui, agora limpei a mesa, vou fazer o pão sem glúten no mesmo lugar. O forno, a batedeira, eu troquei até de geladeira. Entra isso, né, Luciana? Lógico, às vezes tem uma pessoa bem legal na nossa live aqui também, Luciana, que é uma colega médica, que é a Adriele, eu vi que ela participou. A Adriele, inclusive, ela é neuropediatra e ela trabalha bastante com essa parte mais direcionada para criança. Uma pessoa bem legal, tem uns conteúdos bem interessantes dela. Eu sou fã dela. Semana passada fizemos uma live juntas. Ah, que legal! Eu estou meio desatento às redes sociais, infelizmente não assisti, mas se está gravado eu vou ver depois. Sim, está gravada. A doutora Adriele é fantástica. Nossa, a internet, o Instagram principalmente, vem também, eu uso o Instagram como uma base também, se for pesquisar bem as fontes, para mim eu uso também como estudo, não é só para entretenimento, não. É uma boa ferramenta de estudo. Tem alguns perfis que eu acho muito interessante de seguir, né? Tanto que o meu convite feito que eu peguei a Marge, ela comentou alguma coisa no meu post e digo, mas eu quero chamar o Dr. Diogo para fazer uma live. E ela, bora lá, vamos fazer. Bom, eu que agradeço. Até estão comentando aqui, eu também faço esse uso do leite de magnésia como desodorante. Olha que para mim funcionou super bem. Eu uso ele puro e... Algumas pessoas do leite de magnésio, né, Luciana? Às vezes vai ter um período de adaptação, porque a pessoa tem uma flora bacteriana já formada ali nas axilas, e essa flora bacteriana mais ou menos está controlada pelo efeito do desodorante, que tem algumas coisas químicas, inclusive o alumínio. Às vezes a pessoa, quando ela começa o leite de magnésio, ela sua mais, porque o leite de magnésio ele não tem tanto poder antitranspirante. O alumínio ele é antitranspirante porque ele vai entupir a tua glândula sudorífera, então tu não sua, porque está obstruindo ali onde vai fazer o suor. Isso é uma coisa que o alumínio faz melhor do que qualquer outra substância. Então, a gente não tem nada que substitua tão bem ele como antitranspirante. Mas como desodorante, para diminuir o odor, várias coisas podem funcionar. E o leite de magnésia é uma substância que tem esse efeito. Só talvez a pessoa vai ter uma adaptação, que é um período que ela vai ter um pouquinho mais de cheiro, e nesse período é legal, às vezes, ela ter um cuidado maior com a higiene do local, lavar com mais frequência as axilas, manter o uso do alumínio aí por mais tempo, e provavelmente ela vai parar de ter odor. A questão do odor ela vai conseguir controlar bem. Mas olha que interessante, porque para mim, eu usava desodorante masculino, porque eu achava que eu estava sempre com cheiro. E quando minha mãe chegou para mim e falou assim, não, leite de magnésia puro concentrado é ótimo. Eu ainda botei umas gotinhas de lavanda, de óleo essencial de lavanda, eu digo, não, vou usar. E tranquilo. Não precisou, assim. Claro que no início tu te estranha um pouco, principalmente se está calor, né? Que acaba, né, suando mais, mas para mim até foi tranquilo. Deixa eu ver aqui que vai contar. A Sinara disse que fez uma horta na casa dela, eu também. Acabei fazendo até composteira. para usar o adubo orgânico, que eu mesmo produzo sem glúten, para ir na composteira.
Aqui, a Daninha também comentando que ela também passa mal com cerveja sem glúten. A Thalita, até hoje é difícil achar produtos em cidades do interior. Bom, até vou me exibir aqui um pouquinho, né, doutor? O doutor já consumiu Aproveita, o né? meu pão, né? Inclusive, Produto tá até tem muito bom. pessoas de Floripa que reclamam que não acham um pão que eu faço igual aí, né? Não, sinceramente, pode se exibir que seus produtos são excelentes aí, né, Lu? É difícil achar alguém que faça as coisas com tanto cuidado quanto tu faz. Acho que assim, é uma sorte até para quem tem acesso de conseguir Sim, achar produtos aí com tamanho cuidado e são saborosos, porque às vezes é difícil. O que eu acho às vezes que uma mãe vai aprendendo, né, Lu, diferente de uma empresária, é que tu tem que aplicar aquilo ali na tua casa. Então tem que sim. funcionar. A criança tem que gostar, tem que ficar com um paladar bom. Então, realmente, tudo que tu fez ali, eu experimentei, eu gostei bastante. Vou até contar uma coisa, porque eu não sei se já sabe, mas estou fazendo doutorado para desenvolver Bom, queijo legal. vegano maturado por bactérias. Eu Bom, já fiz um teste usando os probióticos que tu me deu para tomar. Eu abri o que bom. probiótico ali no leite de castanha e fiz a primeira fermentação assim. Já Mas tem um cliente, Lu. Eu adoro queijo vegetal. agora eu entrei no doutorado, tô na Federal aí de Santa Catarina, na UFSC, para desenvolver queijo vegano maturado, escolher as bactérias, fazer toda uma análise, enfim, para ver o que consegue resultar daí. Tô bem Ah, com empolgada. certeza vai sair coisa boa, Lu, tenho certeza. Doutorado e fazendo faculdade de nutrição também. Que bom. Acho que é uma boa escolha, né, Lu? E até assim, pelo que já conversamos, né, Lu? É uma coisa que tu gosta muito. Eu acho que é importante a gente estudar alguma coisa que traga prazer. E eu vejo que tu tem prazer em pesquisar sobre o assunto. Teve, logicamente, o intuito inicial de auxiliar na saúde das crianças, mas eu acho que já mudou até, além desse cuidado com as crianças, como um hobby para você. Uhum. Faz com coração, faz com carinho, as coisas ficam boas, ficam saborosas, acho que está num rumo perfeito ali. E com Aham. certeza, se formando em nutrição vai ajudar muita gente também. Né? Porque assim, isso partiu de uma dor, né? Porque eu consegui achar um profissional que entendesse há 4, 5 anos atrás sobre alergia alimentar, uma nutricionista que entendesse disso já era difícil, não se encontrava fácil, né? E aí encontrar uma pessoa que entendesse disso e realmente passasse receitas que funcionam, porque tem uma técnica por trás. Não é É. apenas pegar receita de internet. Muita gente chega, as minhas alunas chegam e dizem assim: eu já fiz 300 pães e não dão certo. Eu pego a receita da internet e não dá certo, mas tem uma técnica por trás disso. Tem como entender como fazer. No momento que eu parei de seguir receita de internet e absorvi o conhecimento da técnica e comecei a colocar, as coisas começaram a funcionar. Então também tem isso, né? A parte do conhecimento. E realmente o que me levou a fazer nutrição é exatamente isso. É tentar não apenas passar receita, e sim ensinar exatamente como tem que fazer para que funcione. Porque principalmente os autistas, o meu filho acabou. Eu tirei o glúten dele quando ele era bem pequeno, 2 anos e pouquinho. Então não fixou o paladar de fato, assim, no glúten, tipo, não se viciou. Mas pegar crianças de seletividade alimentar já numa idade mais avançada, tipo 6 anos, e trocar o pãozinho francês é uma tarefa difícil, porque aquela criança está acostumada com aquela crocância, com aquela textura, enfim, tem várias coisas que envolvem e eles são bem, bem críticos quanto a isso, né? Já tem uma rotina, né, Lu? Criança, querendo ou não, eles formam uma rotina que é difícil mudar. Seletividade alimentar é uma coisa hiper complexa para se trabalhar. Acho que o pai sofre, a criança sofre, o médico sofre, o nutricionista sofre. É um O sofrimento. Raul, ele chegou numa época que ele só comia alimentos de cor branca e resistia ainda a texturas. É. Passei, assim, uns perrengues, assim, dele tá com fome, ele colocar a comida e ele não suportar aquela comida em cima da língua dele.
Eu fui uma criança seletiva, então eu sei também muito o que é. Minha mãe que está aí na live sabe que já sofreu bastante. Eu sentia ânsia de vômito. É E complicado. voltava para mamadeira, né? Não Eu tenho uma comia e depois observação. mamadeira. Eu tenho uma observação, Luke. Eu já vi muita criança muito seletiva, às vezes ser intolerante. Porque eu acho que assim, a criança, ela tem percepção. Ela come, ela passa mal, ela come, ela passa mal, ela come, ela passa mal. E às vezes tem criança que começa assim, ó, não quero comer porque eu passo mal. Eu não quero comer porque eu não passo mal. Só que eles não sabem o que fazem mal para ela. E às vezes eles começam a associar vários alimentos. Tá? Isso eu percebi no meu filho. O que acontecia quando ele era bem pequenininho? Ele só comia se ele me via comendo. Ele começou a ter essa percepção. Se eu comia, era porque ele não ia passar mal. Ele, bem pequenininho, já tinha essa percepção. Então, eu acabei notando, eu comia primeiro, mostrava para ele, comia e depois dava para ele e dele comia. E a gente teve que trabalhar muita coisa com terapia, né, alimentar, que, enfim, foi outros perrengues da vida, né? Trabalhar com textura. Eu pegava que ele tem um hiperfoco com letras e números, colocava dentro da gelatina para fazer ele caçar aquele brinquedo que ele gostava e resistia a tocar naquela textura. Cozinhava macarrão de arroz para brincar e fazer letras e números com macarrão cozido para ele despertar o interesse por aquilo. Então foi batalhado. E essa é uma experiência, né, Lu, que é legal tu poder compartilhar com outras pessoas. E assim, compartilhar de uma forma profissional, com certeza é diferente. Ter o conhecimento, fazer nutrição, não sei se pretende clinicar, mas espero que sim. Sim, é o meu objetivo. Espero que sim. Com Sim. certeza vai ajudar muitas pessoas, né, Lu? Porque como eu falo com alguns pacientes, às vezes, assim, bom, eu tenho uma dieta com muito pouco glúten, mas assim, o discernimento para falar assim, vou te ensinar a fazer uma dieta sem glúten, eu não tenho o mesmo conhecimento culinário, às vezes, que uma pessoa tem. Até a Mari me ajuda um pouco, porque ela estudou um pouco e ela conseguiu pegar algumas mãos. Então a gente conseguiu montar alguma coisa que é básica. Mas assim, quando se tem alguém que vivenciou isso, que passou pelo quadro todo, que teve toda essa história com as crianças, isso é uma bagagem gigantesca. É uma bagagem que livro não traz, é uma bagagem que estudo não traz. Então, acho que é um diferencial grande. E com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? E como a gente falou, né? É movimentado exatamente pela minha dor, né? Porque eu digo assim, não, eu não devo ser a única nesse planeta que passou por todos esses perrengues, né? Deve ter muitas. Pode ter certeza E que não é. incrível, né? Que como está aumentando bastante o nível de crianças alérgicas, né? É até uma questão aqui em Capinzal, uma cidade bem pequena, e cada vez mais crianças recém-nascidos têm apresentado mais e mais alergias alimentares, assim. Não se tem uma explicação para isso, né, Lu? Mas a gente tem suspeitas. Em grande parte, a suspeita disso, o ser humano mudou muito o perfil alimentar, é muito contato com toxinas alimentares, a gente usa muita substância antibiótica na comida, isso atrapalha. Às vezes tem desbiose que se passa da mãe para o filho, alteração das bactérias intestinais que já se passam para as crianças em questão de parto. Então, assim, eu acredito que a tendência das crianças é cada vez serem mais alérgicas. Daqui para frente, o que a gente vê são pessoas cada vez mais alérgicas. A alergia tem uma tendência genética, né, Lu? A gente não tem a explicação ainda de por que algumas reações imunológicas, até como o IgG tem perfil alérgico, tem perfil genético, mas talvez essa genética possa ter relação com essa flora bacteriana da mãe para a criança, porque a primeira flora bacteriana da mãe da criança é a da mãe. Isso tem relação com a via de parto. A criança que tem um parto normal vai ter um contato maior com uma flora bacteriana, geralmente tem uma tendência a formar disbiose já menor do que a criança que tem um parto por cesárea. Mas hoje em dia, né, Lúcia, vamos pegar alguém que tem uma flora bacteriana excelente. Eu acho que a gente não encontra. A maior parte das pessoas, alguma interferência, algum grau de disbiose acaba se tendo. Porque assim, entra nessa questão. É resultado da própria alimentação, né? É resultado do próprio estilo de vida que a pessoa já teve, né? Muito mais desembalar, né, do que descascar, enfim, toda essa questão, né? Eu, inclusive, lutei muito por ter um parto normal, até tem um histórico bem curioso, que eu fiz muita questão de ter parto normal, o Raul eu não consegui.
tive que fazer uma cesariana de emergência e depois de 2 anos estava lá tentando parto normal de novo. E o médico dizendo que não ia me atender com parto normal porque era muito recente. Eu disse para ele, eu fujo. Não tem, tu vai ter que encarar isso e conseguir com que a Antônia nascesse de parto normal. Mas alérgica também. Então hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fosse, não quero gestar mais. Não, 2 já tá ótimo, de bom tamanho. Mas se eu fosse engravidar hoje, teria uma percepção totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu é realmente analisar a minha saúde, coisas que eu tenho, né? Deficiência de vitaminas, já tinha quando estava grávida e nem sabia. Hoje eu analiso os exames e percebo, né? Que desde ali já tinha, né? Essa deficiência e não era enxergado, não era visto, né? Eu tenho problema de metilação de ácido fólico, tomei ácido fólico pra caramba, mas não adiantava nada, porque eu tenho problema de metilação, então são coisas que, né, conhecimento e pessoas que querem gestar agora teriam que ter todo esse conhecimento para entender também, né, para fazer diferente, né? Pelo menos pode não ser vai ser pelo filho, mas para si próprio, né? Acho que é um cuidado a mais, né, Lu? Assim, lógico, infelizmente é pouco acesso. A gente vai pensar até a nutrologia é uma coisa que a grande maioria das pessoas tem acesso. A gente não aprende nutrologia na faculdade, infelizmente. Meu primeiro contato com nutrologia foi fora da faculdade, foi depois, não foi, foi durante a faculdade, mas porque eu saí para pesquisar, mas um contato direto dentro da faculdade a gente não teve nenhum. E a formação médica, não que ela esteja errada, mas ela tem um foco, que é tratar a mazela principal das pessoas, que é a doença. Então a gente é um pouco mais focado, às vezes, a remediar, a procurar a doença, a tratar, resolver alguma questão pontual à doença, mas não a ser tão preventivo. E assim, eu realmente, o que eu aprendi na faculdade, assim, tá com vitamina B12 de 120 e o normal do laboratório é 118, tá ótimo. Tá tudo certo, é assim mesmo. Só que o pessoal não entende, né? Que esse range pega de pessoas... Essa média acaba pegando pessoas super mal nutridas e pessoas bem nutridas, e aquela é uma média. Então, estar próximo do mínimo é bem geralmente não é bom. É. Geralmente não é bom, né, Luciana? E entra nisso, assim, né? Que nem hoje, quantas mulheres às vezes têm, que nem alguns distúrbios de metilação, algumas mutações genéticas, tem vários abortos, e procuram causas e não tem diagnóstico. Uma coisa que seria resolvida com exame genético. Assim, infelizmente, assim, não que falte informação para o médico, mas eu acho que o conhecimento do médico é direcionado hoje em dia. E o conhecimento da nutrologia não é um conhecimento que a grande maioria dos médicos tenha. E lógico, eu não tenho conhecimento que o pediatra tem, eu não tenho conhecimento que o cardiologista tem, eu não tenho conhecimento que o neurologista tem. Infelizmente, o ser humano é um ser tão complexo que é difícil alguém ter um conhecimento sobre tudo. Não existe um médico que conheça tudo. Mas, infelizmente, acho que a nutrologia é mal trabalhada no Brasil. Deveria ter mais profissionais, deveria ter mais acesso. É uma coisa que talvez aí até o sistema de saúde poderia trabalhar para fornecer de uma forma mais abrangente para a população. Eu acho que isso mudaria muito. Pelo menos educação alimentar. Se dessem pelo menos educação alimentar nos colégios, eu acho que já era Já ia fazer muita diferença. Absurda, né? Mas é que assim, não tem muito interesse também, né? Para vários setores ter saúde, né? Ter uma longevidade, digamos, saudável, né? E é complicado, né? Mas assim, acho que se educassem as crianças educavam a família, educavam os pais. Acho que é o processo mais fácil para mudar as coisas a curto prazo. Porque é difícil, né? A mídia lança uma informação sobre saúde. A maior parte das pessoas escuta aquilo, até tem algum insight sobre aquele assunto, mas entra e sai. Para a grande maioria das pessoas, diabetes, come muito açúcar. A pessoa se assusta ali, tá comendo um pote de bala ali do lado dela na TV, ela pensa por uns minutos, mas depois volta a comer a bala. A pessoa não tem uma fixação de informação. Geralmente, quando educa uma criança, a criança fixa muita informação, e às vezes ela leva isso para casa. Ô, mãe, vamos fazer diferente aí, porque isso aqui não é legal, dá para fazer assim que vai ser mais saudável. Então, acho que isso já seria uma grande evolução para o país, né? E, infelizmente, Lu, eu acho assim, nós não vamos ver uma revolução médica aí a ponto de
todo mundo vai estar hiper saudável, as pessoas vão estar todas com alimentação individualizada, todo mundo com pouca contaminação ambiental. Eu acho que não vai ser nossa geração que vai ter isso, né? Talvez nem a do Raul. É. Mexe muito, né, com interesses, mexe com indústrias alimentícias, mexe com indústria farmacêutica, mexe com cultura popular, mexe com conforto alimentar das pessoas. Então, realmente é uma questão complexa, né? Exatamente. E o conforto está muito ligado com exatamente essa memória afetiva que a gente tem, né? E é exatamente isso que eu mais luto aqui em casa, que é esse o meu ponto-chave, assim, que eu tento com que as crianças tenham memória afetiva de uma forma mais tranquila, né? Uma forma que realmente eles... Desenvolvem, né, Lu? Assim, no teu caso, acho que pelo perfil de criação das crianças, com certeza elas vão ter memória afetiva com vários alimentos que são saudáveis, diferente de colega. Talvez o colega dela tenha como memória afetiva Coca-Cola, mas teu filho, com certeza, ele vai ter memória afetiva com alguma... mas também vale lembrar que aqui não é o mundo das melhores coisas. Eu tenho que esconder muita coisa dentro da comida para todo mundo comer. O Raul hoje ele aceita um verdinho, mas ele encara esse verdinho como tempero. Mas os dois sentar e comer alface, né, cara? Não. E refrigerante, infelizmente, são viciados. Então não achem que aqui é o exemplo para... Não é. São viciados em refrigerante. Eu tento fazer uma kombucha para ver se eu consigo, né, trocar por uma coisa menos pior, mas mesmo assim ainda tá difícil. Eu tenho certeza que o perfeito não existe, Lu. Não tem como, assim. Eu trabalho com nutrologia e eu tenho minha alimentação controlada em 80, 90% do tempo, mas obviamente que tem o perfil, o período que, vou chutar o balde, como tudo errado, viajo, vou beber. Bom, faz parte. A nossa vida tem a relação social em volta, as pessoas em volta não comem, às vezes, com o mesmo padrão que a gente come, não tem como chegar na casa de alguém, às vezes, e, não vou comer. E, bom, eu acho que ali é o aprender a lidar com o teu corpo, a pessoa escutar o corpo falando. Fico muito mal quando eu como trigo. Lá na casa do cara tinha um macarrão, salada e um arroz. Cara, eu vou pegar um pouco de macarrão, deixar no prato ali, fingir que comi um pouco, comer o arroz e a salada. Cara, eu sei o que faz bem pra mim. Ou não, eu vou comer, mas sei que vou passar mal, mas pelo menos eu como consciente, né? Eu sei que no outro dia o mal-estar tem relação com o que eu consumi. Acaba entrando aquela história, o ser humano é feito para inflamação aguda. Então, a gente inflamar e desinflamar, ok, o nosso corpo é preparado para isso. É complicado quando a pessoa entra nesse processo de inflamação crônica, se manter inflamado a vida toda. A pessoa passar a vida inteira consumindo alguma coisa que gera um perfil inflamatório para ela. Aí começam as doenças. Então, acho que isso que as pessoas têm que tentar... Vai tapando sol com a peneira, tomando omeprazol, tomando outras coisinhas que vão só passando pomadinha para psoríase, passando pomadinha para seborréia, enfim, vamos tapando o buraco. Vai chegar um dia que eu acho que a conta chega, né? Chega. Infelizmente, o nosso corpo cobra a conta, né, Lu? Eu sempre costumo falar com pacientes, assim, quando a gente é jovem, a gente tem uma grande vantagem que é a adaptação metabólica. O corpo é feito para levar pancada. Então, a pessoa pode beber, pode fumar, pode fazer tudo errado. O corpo dela vai manejando de alguma forma e ela está ali, ela está bem, está saudável. Infelizmente, a gente vai perdendo essa adaptação metabólica com o tempo. E a conta vem. É indiscutível que a conta vem. É muito difícil pessoas aí que tiveram péssimos hábitos de vida e são idosos saudáveis. Podem ser idosos vivos, mas não que sejam absurdamente saudáveis. Né? Bom, doutor, eu acho que, enfim... faltou... Tu já comentou, né, do Alzheimer com metais, mas tem alguma função da gente... Já que, né, autismo e Alzheimer, enfim, parece que são coisas que estão... parece que está um pouco entrelaçado isso, né? Teria como fazer uma melhora através da nutrição, dos alimentos, com que, pelo menos, não progredisse tão rápido? Existe? O paciente com Alzheimer? Eu tive um caso muito legal, né, Lu, assim, de uma paciente que era um quadro inicial de Alzheimer. E a gente começou um tratamento para ela que incluía uma correção metabólica hormonal, mas a gente incluiu muito a parte dietética com ela. E era uma paciente, assim, hiper magrinha, uma paciente, assim, com aspecto já de fraquinha, de doente.
com inúmeras intolerâncias. Uma pessoa que tinha queixa de intolerância alimentar a vida inteira e tolerava. Essa paciente, a gente fez diagnóstico de intolerância alimentar para ela, os filhos eram hiper cuidadosos, então eles conseguiram aplicar aquilo de uma forma primorosa. E assim, é uma paciente que faz tempo que eu não vejo ela, porque ela não está mais na mesma cidade, mas assim, a evolução do Alzheimer dela é inacreditável. Assim, uma pessoa que está 5 anos muito bem, 5 anos estável. Com a medicação, obviamente, ela está usando tratamento para o Alzheimer, mas assim, quem tem familiar com Alzheimer sabe, eu posso pegar a melhor medicação e o paciente às vezes não estabiliza. E no quadro dela, eu acho que a gente baixou muito o perfil inflamatório dela. A gente mexeu um pouco, obviamente, com esses hormônios que têm relação com cognição, com memória, com degeneração cerebral, que nem o DEA, que nem a pregnolona. Eu acho que ajudou a dar uma estabilizada um pouco melhor no quadro, mas eu acho que a estrela ali do tratamento dela foi a correção metabólica. É uma paciente que era sarcopênica, tinha muito pouco músculo, ganhou musculatura. Ela começou a se focar em estudar, então ela começou a fazer um desses cursinhos que tem, tipo, para idosos, tipo um Kumon, e começou a trabalhar muito o cérebro. Isso porque também depressão tá relacionada também com a doença, né? Era uma paciente que já vinha de quadros depressivos, assim, em segmento. Era uma paciente que tinha deficiência nutricional. Então, assim, acho que o Alzheimer dela não era genético, era adquirido, era relativo a hábitos de vida e, em parte, relativo a um perfil inflamatório, acho que muito acentuado. Tem pessoas, obviamente, que vão ter alguns perfis de Alzheimer que tem uma evolução hiper rápida. Às vezes pode ter algum perfil ali já mais genético associado, mas independente disso, eu acho que são pessoas que valem a pena ter alguma investigação dessa parte de sensibilidade alimentar, alergia alimentar, até para conseguir um perfil dietético mais saudável para ela. Outro grupo de pessoas que sempre eu acho que deveriam ter uma investigação de intolerância é os autoimunes, que são pessoas que assim, provavelmente têm alguma intolerância alimentar ali dentro. É muito difícil, assim, tanto que tem pesquisadores hoje de doença autoimune que fazem relação direta com doença autoimune e alergias ou inflamação intestinal. Então, acho que é uma outra questão importante a ser abrangida, a ser olhada com mais cuidado. Tem muitos pacientes com doença autoimune mal controlado e, às vezes, teria um controle muito melhor se controlasse intolerâncias. 80% do nosso sistema imunológico é intestinal. Se eu estou o tempo inteiro ali ativando aquele sistema imunológico com algum alimento, todo o meu sistema imunológico corpóreo vai ficar hiperativo. Nosso sistema imunológico é um exército que trabalha em conjunto. Se o intestino está hiperativado, meu sistema imunológico do nariz vai estar mais ativo, a minha rinite vai ficar pior. Se eu tenho tendência a uma tiroidite, meu sistema imunológico da tireoide vai ficar mais intenso, pode aumentar a inflamação. Se eu tenho tendência a lúpus, o meu sistema imunológico vai ficar mais ativo para a doença. Então, acho que a pessoa pode, pelo menos, manejar a doença com mais facilidade. Não, tá ótimo. Tem uma pergunta aqui. Além de cúrcuma e ômega 3, qual anti-inflamatório natural o doutor acha eficaz? Eu já acho tão cuidadoso dizer isso, porque vai muito da pessoa, né? Por exemplo, até eu digo a cúrcuma. A cúrcuma é excelente, mas tem autistas que não se comportam bem. Então, não sei, vou deixar aqui a pergunta para o doutor e eu já me meti aqui na resposta. A cúrcuma pode ter até efeitos cerebrais, né, Luciana? Que algumas pessoas podem gerar mais agitação. Então, às vezes, por isso que realmente tem pessoas que já têm tendência a ter umas hiperatividades cerebrais que talvez a cúrcuma possa piorar quadros. Mas é um poderoso anti-inflamatório que a gente tem natural. Tem muito anti-inflamatório em alimento. E se a pessoa tiver uma dieta mais saudável, com mais verdura, se a pessoa ingerir principalmente bastante vegetal proteico, consumir algumas frutas que têm o perfil de mais amarelo, mais avermelhadas, lógico, uma certa moderação para a pessoa evitar o excesso da frutose, a pessoa vai estar obtendo mais substâncias que são anti-inflamatórias e também antioxidantes. Porque todo antioxidante, ele vai ter um fundo anti-inflamatório, por diminuir radical livre. Tem uma substância que eu acho primordial, que a gente consegue em alguns alimentos, que nem a astaxantina, que eu acho que a grande maioria das pessoas deveriam repor, porque a gente não vai conseguir em tanta quantidade no alimento. Às vezes tem algumas outras coisas que na comida a gente não vai conseguir tão concentrado, que nem glutationa, a gente consegue às vezes repor, suplementar. Coenzima Q10 tem um efeito muito positivo aí para esse perfil também, às vezes de neuroinflamação e até de inflamação tecidual. É muita coisa. E realmente entra nisso, entra em individualidade, o que tu come, como tu comeu há um tempo atrás na tua vida.
as pessoas pensam muito em perfil alimentar do momento. Tá? Hoje eu como assim e meu perfil nutricional é baseado nisso. Mas às vezes algumas subnutrições vêm de décadas. Tem pessoas que ainda têm subnutrições pelo perfil alimentar da adolescência, da infância. As coisas muitas vezes não são tão rápidas de serem corrigidas. A intoxicação Isso de eu metal... ouvi na minha consulta. Isso eu ouvi na minha consulta. Teve um doutor que chegou para mim e disse assim: olha, tua desbiose não é de hoje. Não queira curar essa desbiose em 6 meses. É isso aí, né, Luciana? A desbiose é uma coisa complicada de tratar. Falta muito conhecimento ainda científico para a gente trabalhar a desbiose de uma forma perfeita, como eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai conseguir trabalhar e a gente vai resolver muita coisa com isso. Tenho certeza que quando a gente tiver tecnologia, ciência para trabalhar a desbiose de uma forma mais assertiva, a gente vai curar, vai tratar muita depressão, vai tratar muita ansiedade, vai tratar muito distúrbio neuroendócrino, vai tratar muito distúrbio neurológico. Mas, por enquanto, a gente trabalha com o conhecimento que tem e com as armas que nós temos. E realmente é isso. A pessoa desenvolveu, às vezes, uma desbiose durante a vida. Ela não vai corrigir uma desbiose em 6 meses. É um bom tempo de cuidado alimentar para a gente corrigir alterações de flora bacteriana intestinal. E essa flora e bactéria intestinal são nossos amigos, convivem em simbiose, em parceria com a gente. Hoje em dia tem muitos estudos aí que relacionam o perfil da saúde do ser humano com a qualidade da flora bacteriana. Tem estudo que mostra depressão aumentada em pessoa com disbiose, obesidade aumentada em pessoa com disbiose, diabetes aumentada na disbiose, o autismo, Alzheimer, outros processos neurodegenerativos. Então a lista de patologia é gigantesca. Então, acho que assim, nós vamos, com o tempo, talvez lidar melhor com isso, e eu acho que aí vai ter chave para muitos tratamentos. Hoje a indústria farmacêutica está indo para esse lado, as pesquisas médicas estão indo para esse lado, já tem algumas aplicações aí de tratamento de probiótico, até na indústria farmacêutica já voltada para o psiquiátrico. Então, acho que vem algumas coisas legais com o tempo. Infelizmente, não é muito rápido, né, Luciana? Porque assim, tudo que é tecnologia tem um processo aí de certificação, que não é igual foi as coisas com Covid. Geralmente demoram décadas aí para chegar no público final. Sim, sim. Bom, doutora, acho que já falamos 1h30 quase. Mas eu acho que tá ótimo. Eu quero agradecer realmente por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. Obrigado. Eu realmente adoro conversar contigo, adoro o teu conteúdo, estou sempre olhando e não é à toa que eu resolvi me consultar contigo quando eu senti que o negócio ia ladeira abaixo, né? Disse, não, peraí. Porque eu já estava indo retirar minha vesícula já no hospital. Eu disse, não, para aí, vamos analisar de outra forma, né? Eu agradeço muito, né, Luciano, o convite. É muito legal conversar contigo. Agradeço muito a confiança no meu trabalho como paciente, aqui como entrevistadora, né, assim, como colega de trabalho também. Assim, acho legal a gente poder difundir essas informações. Realmente é uma informação que deveria ser mais difundida. E se mais pessoas soubessem disso, eu acho que menos pessoas teriam sofrimentos aí durante a vida. Porque às vezes eu acho que com certeza alguém que ouviu essa live aqui, alguma coisa pensou assim, pô, posso melhorar meus hábitos de vida e talvez conseguir um pouco mais de saúde. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se cuidar um pouquinho mais da alimentação, às vezes esses alimentos mais inflamatórios que a gente conversou, se a pessoa tiver um cuidado de evitar o consumo excessivo deles, mesmo que não seja alérgico, mesmo que não seja celíaco, a pessoa vai ter melhora de saúde, vai ter melhora de qualidade de vida, vai se perceber mais saudável, vai se sentir mais saudável. As pessoas devem aprender a olhar um pouquinho mais para elas, né, Luciana? Acho que isso é uma questão importante. Que a gente vai vivendo, a gente vai aceitando as coisas, a gente vai só levando, mas o nosso corpo dá sinais, tanto para o bem quanto para o mal. Então é bom se observar, se analisar. É importante as pessoas terem avaliações com profissionais com alguma certa frequência, né, Luciana? Porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem pouca cultura de médica é só para doença. Acho que só vai quando tá com dor mesmo, né? Mesmo mais dentista, vai também só quando já tá com cárie, né? Acho que as pessoas têm que ter um pouco essa visão diferente. A medicina pode ter um olhar mais preventivo. E o preventivo geralmente é bem mais barato do que o remediativo, do que o tratar a doença.
Eu acho que essas são informações legais para a gente contribuir aí com as pessoas. E realmente agradeço muito o convite. Fiquei feliz, a conversa rendeu, nem vi a 1h30 passar, passou rápido aí para mim. E passa. Ainda mais quando a gente conversa sobre coisas que a gente gosta, né? Aí passa. Então tá ok, doutor. Muito obrigada mesmo, agradeço. Vou deixar salva. Bom. E brigadão mesmo. Até mais, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado, Até mais. Boa noite. boa noite, até mais. Tchau. Tinha bastante coisa aqui. Mas é só para agradecer a live. Até mais. Tchau, tchau.